A equipe, incapaz de se comunicar, mergulha em tensão diante da possível perda de uma venda milionária. Do lado de fora, uma jovem em situação de rua entra e, para espanto geral, conversa com o homem em árabe fluente. Esse simples gesto desencadeia uma reviravolta que mudará destinos, revelando que o maior valor não está no luxo, mas nas pessoas. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Na Avenida Europa, coração do luxo automobilístico de São Paulo, a concessionária. Veiga Motors era um monumento à opulência. O salão principal, com piso de mármore italiano e iluminação estrategicamente posicionada, exibia os modelos mais caros e exclusivos do mercado. O gerente Renato Veiga conduzia o império criado pelo pai com mão de ferro e sorriso calculado. Ele sabia o valor de cada peça exposta e o potencial de comissão que poderia extrair de cada cliente. Naquela manhã de primavera, enquanto os vendedores ajustavam as gravatas e praticavam sorrisos ensaiados, uma figura observava o movimento do outro lado da vitrine. Sentada na calçada oposta, Júlia Santos contemplava aquele mundo inacessível, com olhos que guardavam histórias que ninguém se interessava em ouvir. Aos 28 anos, suas roupas surradas e os cabelos cacheados desalinhados denunciavam sua condição. Invisível para quem passava, ela era apenas mais uma na estatística dos que viviam nas ruas da metrópole. Antes das 9 horas, o burburinho na concessionária aumentou. Um carro de luxo com bandeirinhas diplomáticas estacionou na entrada. Dele desceu um homem de meia idade, vestindo um traje tradicional árabe, acompanhado por 2 assistentes. Sua postura e o respeito com que era tratado pelos seguranças indicavam seu status. Era Ahmed Al-Farsi, empresário e membro da família real de um emirado do Golfo Pérsico. Renato Veiga avançou pessoalmente, estendendo a mão com um sorriso calculado. O visitante árabe respondeu com um aceno educado e começou a falar em seu idioma natal. O sorriso do gerente congelou. Ele não entendia uma palavra. Inglês? Do you speak English? Renato tentou, mantendo a compostura. O homem balançou a cabeça negativamente e continuou falando em árabe, gesticulando com as mãos. Um dos assistentes tentou intermediar, mas seu português era tão limitado quanto o inglês de Renato. A situação rapidamente se transformou em um constrangimento. Alguém aqui fala árabe? Renato perguntou para sua equipe, o desespero crescendo em sua voz. Caramba! Onde está aquela droga de tradutor quando precisamos? Os vendedores se entreolharam. Ninguém tinha a solução. Um deles correu para buscar um aplicativo de tradução no celular, mas o resultado era uma sopa de palavras sem sentido. Ahmed começou a demonstrar impaciência, consultando o relógio e falando algo para seus assistentes. Do outro lado da rua, Júlia observava a cena com crescente interesse. Os gestos, a frustração visível e, principalmente, as palavras que chegavam até seus ouvidos. Seu coração bateu mais forte. Aquele idioma, ela conhecia aquele idioma. Impulsionada por algo mais forte que a razão, Júlia se levantou. Atravessou a rua sem olhar para os carros que buzinavam, seus pés descalços tocando o asfalto quente. Ela hesitou por um segundo na porta da concessionária, consciente do contraste que seu corpo magro e roupas gastas fariam naquele ambiente. Mas o som do árabe a puxava como um imã. Quando Júlia entrou no salão, um segurança imediatamente se moveu em sua direção, mas ela foi mais rápida. Com passos determinados, aproximou-se do grupo e, para espanto de todos, falou em árabe fluente. Assalamu alaikum. Hal tahtaju ila musa'ada? Paz esteja convosco. Precisa de ajuda? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ahmed virou-se para ela surpreso, mas seus olhos se iluminaram com alívio. Wa alaikum assalam. Naam, ahtaju. Musa'id? Anta tatahaddathu al-arabiyya? E convosco esteja a paz. Sim, preciso de ajuda. Você fala árabe? Júlia sorriu e continuou a conversa como se fosse a coisa mais natural do mundo. O gerente e os vendedores observavam atônitos aquela mulher em situação de rua, comunicando-se perfeitamente com o cliente mais importante que já havia entrado na concessionária.
Tire essa mendiga daqui agora! Renato sussurrou furioso para o segurança, que avançou determinado. Ahmed percebeu o movimento e ergueu a mão, interrompendo o segurança. Em árabe, ele disse a Júlia que estava procurando um carro muito específico, um modelo antigo dos anos 60. Ela traduziu para o gerente, que pareceu confuso. Diga a ele que temos os modelos mais modernos e luxuosos do mercado. Por que alguém, com o dinheiro dele, iria querer um carro velho? Renato respondeu, tentando manter o sorriso. Júlia traduziu, e a resposta de Ahmed foi emocionada. Ele explicou que não estava ali para ostentar riqueza, mas para realizar o último desejo de sua tia Fátima, que havia vivido no Brasil durante a juventude. A tia havia falecido recentemente, e seu último pedido foi que Ahmed encontrasse o carro onde ela havia vivido momentos felizes com seu falecido marido, um Karmann Ghia azul turquesa de 1965. Ao traduzir a história, a voz de Júlia embargou. Havia algo naquela busca que tocava profundamente seu coração. Renato, porém, parecia apenas irritado. Nós não trabalhamos com carros antigos. Diga a ele que pode encomendar qualquer modelo atual, personalizado como quiser. Quando Júlia traduziu, Ahmed balançou a cabeça, visivelmente desapontado. Ele falou algo para seus assistentes e começou a se dirigir para a saída. Espere, Júlia chamou em árabe. Eu conheço um lugar. Há uma oficina de restauração no Bexiga. O dono é especialista em carros antigos. Os olhos de Ahmed brilharam com esperança. Você poderia me levar até lá? Júlia assentiu, ignorando o olhar furioso de Renato. Com dignidade surpreendente para alguém em sua condição, ela guiou Ahmed para fora da concessionária. Você não pode fazer isso! Renato gritou segurando o braço de Júlia. Está tentando roubar nosso cliente. Ahmed interviu, falando firmemente com seu assistente, que traduziu em inglês quebrado. Mestre diz soltar mulher agora. Nós ir com ela. O gerente recuou, humilhado. Júlia sorriu discretamente, saboreando o momento raro em que era tratada com respeito. Enquanto saíam, ela notou a expressão atônita dos vendedores e sentiu uma satisfação silenciosa. No carro, luxuoso, dirigido pelo motorista particular, Júlia sentiu-se deslocada nos bancos de couro. Ahmed, porém, tratava-a com dignidade e interesse genuíno. Durante o trajeto, ele perguntou como ela havia aprendido árabe tão fluentemente. Minha mãe trabalhou como empregada para uma família libanesa quando eu era criança, Júlia explicou, em árabe. A senhora da casa, Dona Amina, me ensinou o idioma e muito sobre a cultura árabe. Ela dizia que conhecimento nunca é desperdiçado. Ahmed assentiu com respeito. E como uma pessoa com seu talento acabou nas ruas, Júlia completou com um sorriso triste. A vida às vezes toma caminhos inesperados, senhor, mas hoje não é sobre mim. É sobre encontrar o carro da sua tia. Quando chegaram à oficina Martins, no coração do Bexiga, o contraste não poderia ser maior. O pequeno galpão de tijolos aparentes estava espremido entre casarões antigos. Um jovem de mãos sujas de graxa trabalhava em um motor exposto. Ao ver o carro de luxo estacionando, ele limpou as mãos no macacão e aproximou-se, com curiosidade. Bom dia, em que posso ajudar? Perguntou Tiago Martins, observando com surpresa os visitantes tão distintos. Tiago, esse é o Sr. Ahmed Al-Farsi, Júlia apresentou. Ele está procurando um Karmann Ghia, 1965, azul turquesa. Seu avô ainda tem algum no galpão? Tiago coçou a cabeça pensativo. Karmann Ghia azul turquesa? Acho que... Seus olhos se iluminaram com um lampejo de reconhecimento. Espera aí, você é Júlia, não é? A menina que vinha visitar meu avô com aquela senhora árabe. Júlia piscou surpresa. Você se lembra de mim? Claro. Eu era criança, mas... Lembro. Você falava árabe com a senhora. Ele sorriu e então ficou sério. Espera, vocês estão procurando o carro dela? Júlia sentiu o mundo girar ao seu redor. As palavras de Tiago despertaram memórias há muito enterradas em sua mente. Dona Amina, a senhora para quem sua mãe trabalhava, sempre a levava àquela oficina, onde conversava longamente com o velho Martins,
sobre o carro que estava sendo restaurado. Na época, Júlia era apenas uma criança e não compreendia a importância daquelas visitas. Então, você conhecia minha tia Fátima? Ahmed perguntou, seu rosto iluminando-se com esperança. Júlia piscou confusa. Fátima? Não, a senhora que eu conhecia chamava-se Amina. Ahmed sorriu, seus olhos brilhando com emoção. Amina era o nome pelo qual minha tia era conhecida no Brasil. Fátima era seu nome de batismo, usado apenas pela família. Um arrepio percorreu a espinha de Júlia. Aquela coincidência parecia grande demais para ser apenas obra do acaso. Tiago gesticulou para que o seguissem até os fundos da oficina. Venham comigo. Tem algo que vocês precisam ver. Eles atravessaram o galpão principal, repleto de ferramentas e peças de automóveis em diversos estágios de restauração. O cheiro de óleo, metal e borracha trazia a Júlia uma estranha sensação de conforto, como se estivesse voltando a um lar que nunca teve. Ahmed observava tudo com fascínio, tocando ocasionalmente alguma ferramenta ou peça com reverência. Nos fundos da oficina, uma porta de metal levava a um segundo galpão, menor e mais reservado. Tiago tirou um molho de chaves do bolso, selecionou uma antiga e enferrujada, e abriu o cadeado com alguma dificuldade. O rangido da porta ecoou pelo espaço silencioso. Meu avô guardava aqui os projetos especiais, explicou Tiago enquanto acendia as luzes, os que tinham valor sentimental para ele. No centro do galpão, coberto por uma lona azul desbotada, repousava o contorno inconfundível de um automóvel. Com gestos cuidadosos, Tiago removeu a proteção, revelando um Karmann Ghia 1965 em estado impecável na exata tonalidade de azul turquesa que Ahmed havia descrito. Wallahi! Exclamou Ahmed, aproximando-se do veículo como se fosse uma aparição. Seus dedos tremiam ao tocar o capô reluzente. É exatamente como nas fotografias. Júlia permaneceu imóvel, bombardeada por lembranças. Agora entendia por que Dona Amina, ou melhor, Fátima, sempre a trazia ali. Ela estava acompanhando a restauração do carro que representava uma parte preciosa de sua juventude. Meu avô trabalhou neste carro por quase 3 anos, continuou Tiago. Foi um dos últimos projetos dele antes de... Sua voz falhou. Antes de partir. Ele dizia que era mais que um trabalho, era uma promessa. Ahmed circulou o veículo, admirando cada detalhe. Abriu a porta do motorista e sentou-se ao volante, fechando os olhos como se pudesse sentir a presença da tia naquele espaço. Quando os reabriu, lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Ela sempre falava deste carro, disse ele. A voz, embargada pela emoção. Dizia que foi nele que conheceu o amor verdadeiro, que descobriu a liberdade e que aprendeu o que significava ser realmente feliz. Tiago assentiu, emocionado. Meu avô contava que a senhora vinha aqui toda semana. Trazia fotos antigas do carro. Contava histórias de viagens pela costa. Parecia que cada parafuso, cada peça tinha uma memória especial. Júlia sentiu um nó na garganta. Agora as peças começavam a se encaixar. As longas tardes passadas na oficina, as histórias que Dona Amina contava em árabe, acreditando que ninguém mais compreendia, as fotos que mostrava a Júlia de um homem sorridente ao lado do carro azul. Ela nunca me disse que estava restaurando o carro, comentou Júlia, aproximando-se do veículo. Segundo meu avô, era uma surpresa, explicou Tiago. Ela pagou todo o serviço adiantado, disse que um dia alguém da família viria buscá-lo. Ele olhou para Ahmed. Acho que esse alguém é você. Ahmed saiu do carro enxugando as lágrimas sem constrangimento. Minha tia partiu há 3 meses. Antes de ir, ela me entregou um envelope lacrado. Dentro havia um mapa do Brasil, marcando São Paulo, e uma carta pedindo que eu encontrasse o carro azul que ela tanto amava. Ela disse que seria seu último presente para mim, um pedaço de sua história que eu nunca conheci. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Júlia observava o rosto de Ahmed, reconhecendo nele traços de Dona Amina, os mesmos olhos expressivos, o mesmo queixo determinado. Como não havia percebido antes? Quanto você quer pelo carro? Perguntou Ahmed finalmente a Tiago. O jovem.
Mecânico pareceu desconcertado. Eu não sei. Nunca pensei em vendê-lo. Meu avô considerava este Karmann uma espécie de tesouro guardado. O carro já está pago, interveio Júlia. Se Dona Amina pagou pela restauração e disse que alguém viria buscá-lo, então ele já pertence à família dela. Tiago coçou a cabeça pensativo. Você tem razão. Mas a oficina não está em boa situação financeira desde que meu avô partiu. Tenho lutado para manter as portas abertas. Ahmed examinou o jovem com atenção. Qual é sua especialidade, rapaz? Carros antigos. Cresci aprendendo com meu avô. Ele dizia que cada carro tem uma alma, e nosso trabalho é preservá-la, não apenas a carroceria. Um sorriso iluminou o rosto de Ahmed. Tenho uma coleção de clássicos em Abu Dhabi que precisam de alguém com essa filosofia. Ele olhou ao redor da oficina. Este lugar tem potencial. O que acha de uma parceria? Posso investir para modernizar a estrutura, e você continuaria o legado do seu avô restaurando carros especiais. Os olhos de Tiago se arregalaram. O senhor está falando sério. Nunca falo de negócios brincando, respondeu Ahmed com um sorriso. Além disso, preciso de alguém que cuide deste carro aqui no Brasil. Pretendo trazê-lo para exposições, eventos de caridade. Ele não deve ficar escondido sob uma lona. Enquanto os dois homens conversavam sobre possibilidades, Júlia sentiu-se subitamente deslocada. Seu papel de tradutora já não era necessário, e a realidade de sua situação voltou a pesar sobre seus ombros. Silenciosamente, começou a se afastar em direção à saída. Aonde você vai? A voz de Ahmed a deteve. Júlia deu de ombros constrangida. Já fiz o que precisava fazer. Vocês não precisam mais de mim. Ahmed trocou um olhar com seu assistente e então se aproximou de Júlia. Na verdade, preciso sim. Você não apenas me ajudou a encontrar o carro da minha tia, mas também me trouxe de volta uma parte da história dela que eu desconhecia. Ele fez uma pausa. Gostaria de me acompanhar em um café? Tenho muitas perguntas sobre minha tia e o tempo que ela passou aqui. Júlia hesitou, consciente de sua aparência, das roupas surradas, do cabelo despenteado. Como se lesse seus pensamentos, Ahmed continuou. Meu assistente pode providenciar o que for necessário para que você se sinta confortável. Por favor, seus conhecimentos são valiosos para mim. Havia algo na maneira como Ahmed falava, uma sinceridade que Júlia raramente encontrava nas pessoas, especialmente aquelas de classes sociais elevadas. Depois de um momento de hesitação, ela assentiu. Tudo bem, mas não quero incomodar. Ahmed sorriu. Incomodo seria não aproveitar esta oportunidade. Além disso, acrescentou com um brilho nos olhos, creio que minha tia ficaria muito feliz em saber que nos encontramos. Em menos de uma hora, Júlia se viu em uma situação surreal. Após um banho no hotel onde Ahmed estava hospedado, usando roupas novas providenciadas por sua assistente, ela se sentou em uma mesa reservada no restaurante do hotel, diante de um homem que até aquela manhã era um completo estranho. O reflexo no espelho do banheiro havia sido um choque. Sem a camada de poeira e cansaço, seu rosto revelava uma jovem de traços delicados, olhos profundos e expressivos. As novas roupas, embora simples, transformavam completamente sua aparência. Por alguns instantes, sentiu-se como a menina que costumava ser antes que a vida a jogasse nas ruas. Então, começou Ahmed depois que o garçom serviu o café. Como você conheceu minha tia? Júlia respirou fundo, organizando as memórias. Minha mãe trabalhava como empregada na casa dela. Eu tinha cerca de 8 anos quando começamos lá. Dona Amina, quero dizer, Fátima, sempre foi muito gentil conosco. Ela notou que eu tinha facilidade com idiomas e começou a me ensinar árabe. Dizia que conhecimento era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. Ahmed assentiu, reconhecendo o estilo da tia naquelas palavras. E vocês frequentavam a oficina juntas? Sim, pelo menos uma vez por mês. Ela me levava com ela. Conversava com o Sr. Martins enquanto eu brincava pelo galpão. Às vezes ela me mostrava fotos antigas, contava histórias de viagens pelo litoral brasileiro com seu marido. Júlia sorriu com a lembrança. Ela falava do marido com tanto amor, como se ele ainda estivesse presente. Meu tio Karim,
confirmou Ahmed. Ele faleceu jovem num acidente. Ela nunca se casou novamente, embora não faltassem pretendentes. Dizia que havia conhecido o amor verdadeiro uma vez, e isso era suficiente para uma vida inteira. Júlia sentiu um aperto no peito. Ela nunca mencionou que o carro estava sendo restaurado para a família. Sempre pensei que fosse para ela mesma, para reviver memórias. Típico dela, guardar segredos até o fim. Ahmed tomou um gole de café. O que aconteceu? Depois você continuou visitando minha tia? O sorriso de Júlia desapareceu. Ela baixou os olhos para a xícara de café, subitamente consciente do abismo entre o passado e o presente. Minha mãe adoeceu quando eu tinha 16 anos. Câncer. Dona Amina nos ajudou muito, pagou tratamentos, nos deu suporte. Sua voz falhou. Mas não foi suficiente. Depois que minha mãe partiu, fiquei sozinha, tentei trabalhar, estudar, mas Ahmed esperou pacientemente, enquanto Júlia lutava para encontrar as palavras. A vida nem sempre segue o caminho que planejamos, ela finalmente concluiu. Perdi contato com Dona Amina quando precisei me mudar para uma cidade do interior em busca de trabalho. Quando voltei a São Paulo alguns anos depois, não consegui encontrá-la. A casa onde ela morava tinha novos proprietários que não sabiam informar seu paradeiro. Ela retornou definitivamente para Abu Dhabi há cerca de 5 anos, explicou Ahmed. Sua saúde estava frágil e ela queria passar seus últimos anos perto da família. Júlia assentiu, sentindo uma pontada de tristeza por não ter se despedido, daquela que havia sido quase uma segunda mãe para ela. Ahmed observava-a com intensidade, como se avaliasse algo além das palavras que ela dizia. Júlia, ele disse finalmente, acredito que nosso encontro hoje não foi coincidência. Minha tia sempre dizia que Alá coloca as pessoas certas em nosso caminho quando mais precisamos delas. Ele fez uma pausa. Preciso de alguém que conheça tanto a cultura árabe quanto a brasileira para me ajudar em um projeto especial aqui em São Paulo. Alguém que fale árabe fluentemente e entenda o significado emocional daquele carro. Você aceitaria trabalhar para mim? A proposta pegou Júlia completamente desprevenida. Ela piscou várias vezes, certa de que havia entendido mal. Trabalhar para o senhor? Fazendo o quê? Eu não tenho qualificações, não tenho diploma, nem mesmo um endereço fixo. Ahmed sorriu. Você tem o mais importante: conhecimento, sensibilidade e uma conexão com a história da minha família. O resto pode ser aprendido ou resolvido. Ele se inclinou para a frente. Então, e o que me diz? Aceita ser minha assistente pessoal enquanto estou no Brasil? Antes que Júlia pudesse responder, a porta do restaurante se abriu violentamente. Renato Veiga, o gerente da concessionária, avançava em sua direção com passos determinados e expressão furiosa. O que significa isso? Vociferou Renato Veiga, ignorando completamente os olhares surpresos dos outros clientes do restaurante. Seus olhos saltavam entre Ahmed e Júlia, detendo-se por um momento nas roupas novas dela. Então é assim que você rouba nossos clientes, seduzindo-os com historinhas comoventes? Os seguranças do hotel rapidamente se aproximaram, mas Ahmed levantou a mão, sinalizando que interviria pessoalmente. Com uma calma impressionante, ele encarou Renato. Senhor Veiga, não é? Disse em inglês, enquanto seu assistente traduzia para o português. Ninguém roubou nada de ninguém. A senhorita Júlia gentilmente me ajudou a encontrar exatamente o que eu procurava. Algo que sua concessionária claramente não poderia oferecer. Renato ajustou o nó da gravata, tentando recuperar a compostura, mas a raiva ainda pulsava em suas têmporas. Não foi isso que aconteceu. Esta mulher, ele apontou para Júlia com desdém, invadiu meu estabelecimento e deliberadamente desviou um cliente de alto valor. Júlia sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. As roupas novas e o ambiente luxuoso ao seu redor subitamente pareceram uma farsa, um disfarce que não conseguia esconder quem ela realmente era aos olhos de pessoas como Renato. Eu não invadi lugar nenhum, defendeu-se, erguendo o queixo. E não desviei ninguém. Apenas ajudei quando ninguém mais podia. Ajudou? Você? Renato riu com escárnio. Sabemos bem que tipo de ajuda pessoas como você oferecem.
O que foi? Prometeu serviços especiais ao estrangeiro rico? Um silêncio. Mortal caiu sobre a mesa. Os olhos de Ahmed se estreitaram perigosamente enquanto ele se levantava com deliberada lentidão. Quando falou, sua voz era baixa, mas carregada de autoridade. Sr. Veiga, o senhor acaba de insultar gravemente não apenas a dignidade desta jovem, mas também a minha honra e a memória da minha família. Sugiro que se retire imediatamente, antes que eu decida tomar medidas mais sérias. Renato hesitou, percebendo tardiamente a magnitude de seu erro. O homem à sua frente não era apenas rico, era poderoso, e ele acabara de cruzar uma linha perigosa. Eu peço desculpas se interpretei mal a situação, murmurou, recuando um passo. Mas preciso alertá-lo, senhor. Esta mulher não é quem parece ser. Ela vive nas ruas, provavelmente tem antecedentes criminais. Não é confiável. Ahmed permaneceu impassível. Agradeço sua preocupação, mas sou perfeitamente capaz de julgar o caráter das pessoas com quem escolho me associar. Ele fez um gesto sutil para os seguranças do hotel. Acredito que nossa conversa terminou. Quando os seguranças se aproximaram, Renato lançou um último olhar furioso para Júlia. Isso não acaba aqui, sibilou antes de ser escoltado para fora. Após a saída de Renato, Ahmed voltou a se sentar, aparentemente tranquilo, mas Júlia podia perceber a tensão em seus ombros. Peço desculpas por isso, disse ele. Não esperava que o gerente fosse tão persistente. Júlia balançou a cabeça envergonhada. Eu que devo pedir desculpas. Não deveria ter me envolvido. Agora você tem problemas por minha causa. Problemas? Ahmed sorriu. Júlia, você encontrou o carro que minha tia amava. Trouxe de volta uma parte da história da minha família que eu desconhecia. Isso não é um problema. É uma bênção. Ele tomou um gole de seu café, agora morno. Na verdade, isso apenas reforça minha proposta. Preciso de alguém que conheça São Paulo, que fale árabe e que tenha uma conexão emocional com este projeto. Alguém como você. A proposta pairava entre eles, mais tentadora que nunca. Júlia sentiu um misto de esperança e receio. Há quanto tempo não tinha uma oportunidade real? Há quanto tempo não era tratada com dignidade? Eu não sei se posso aceitar, confessou finalmente. Não tenho documentos em ordem, não. Tenho um endereço fixo. E depois que você voltar para seu país, estarei de volta às ruas. Ahmed considerou suas palavras com seriedade. Podemos resolver cada um desses problemas, um de cada vez. Primeiro precisamos de um lugar para você ficar. Depois trataremos da documentação necessária. Por que está fazendo isso por mim? A pergunta escapou antes que Júlia pudesse contê-la. Você nem me conhece. Ahmed sorriu, um sorriso gentil que lembrava o de Dona Amina. Minha tia sempre dizia que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nos títulos que possui ou no dinheiro que acumulou, mas na luz que traz aos olhos dos outros. Ele fez uma pausa. Hoje você trouxe luz aos meus olhos ao me conectar com as memórias da minha tia. Como poderia não retribuir? As palavras tocaram Júlia profundamente. Era como se Dona Amina estivesse falando através do sobrinho. Após um longo momento de reflexão, ela assentiu. Eu aceito, mas com uma condição. Quero que isso seja um trabalho real, não caridade. Quero fazer por merecer. Ahmed estendeu a mão. Combinado. A partir de agora você é minha assistente pessoal e intérprete oficial no Brasil. Enquanto apertavam as mãos, Júlia sentiu que selava não apenas um acordo profissional, mas também um novo capítulo em sua vida. Na manhã seguinte, a transformação de Júlia continuou. Instalada em uma suíte no mesmo hotel de Ahmed, ela encontrou sobre a cama um conjunto completo de roupas profissionais, cartões de visita com seu nome e o título de assistente, executiva e intérprete, além de um smartphone último modelo. Seu primeiro compromisso oficial foi acompanhar Ahmed de volta à oficina de Tiago para finalizar os detalhes sobre o Karman Guia. No caminho, Ahmed explicou mais sobre seus planos. Não, quero apenas levar o carro para casa, disse ele. Quero honrar a memória da minha tia,
criando algo significativo aqui em São Paulo, algo que una as culturas que ela tanto amava. O que exatamente você tem em mente? Perguntou Júlia, já imaginando as possibilidades. Um centro cultural árabe-brasileiro, respondeu Ahmed, seus olhos brilhando com entusiasmo. Um espaço onde pessoas possam aprender sobre as duas culturas, onde crianças possam ter aulas de idiomas, onde artistas possam expor trabalhos que explorem essa conexão. E o carro ficaria lá como símbolo dessa união. A ideia era ambiciosa e tocante. Júlia sentiu uma onda de entusiasmo ao imaginar um espaço assim, algo que Dona Amina teria adorado. Na oficina, encontraram Tiago já trabalhando no Karman, guia. O jovem mecânico mal reconheceu Júlia em seu novo visual profissional. "Uau!" exclamou ele, limpando as mãos sujas de graxa em um pano. "Você está diferente." Júlia sorriu ligeiramente constrangida. "Comecei um novo trabalho. Estou ajudando o Sr. Al-Farsi com seus projetos no Brasil, incluindo encontrar um local para o centro cultural que mencionei ontem", acrescentou Ahmed. "Algo acessível, de preferência em um bairro com significado histórico." Tiago arregalou os olhos pensativo. "Sabe, tem um casarão abandonado aqui no Bexiga, a poucos quarteirões daqui. Era de uma família tradicional italiana, mas está vazio há anos. O bairro tem uma mistura cultural interessante. Italianos, nordestinos, e agora até uma pequena comunidade árabe na região da Rua 25 de Março. O rosto de Júlia iluminou-se. "O Casarão Mancini. Eu sei exatamente qual é. Fica na esquina da Rua dos Ingleses." Ela se virou para Ahmed. "É um lugar lindo com um jardim interno e arquitetura preservada. Seria perfeito para um centro cultural." Ahmed sorriu com a empolgação dela. "Parece promissor. Podemos vê-lo. Hoje?" Tiago pegou as chaves de sua moto. "Posso levá-los lá agora mesmo. Conheço o corretor que está cuidando da venda." Enquanto Júlia e Ahmed seguiam Tiago em direção ao casarão, ela não pôde deixar de notar como sua vida havia mudado, drasticamente em apenas 24 horas. De invisível nas ruas, a assistente executiva, ajudando a planejar um centro cultural. Parecia um sonho do qual ela temia despertar. O Casarão Mancini superou todas as expectativas. Apesar dos anos de abandono, a estrutura de 3 andares mantinha sua elegância original. Amplas janelas, pé direito alto, escadarias de madeira trabalhada e um pátio interno onde uma velha oliveira sobrevivia heroicamente. "É perfeito", declarou Ahmed, após a visita guiada pelo corretor. Um homem de meia idade que não conseguia esconder seu entusiasmo diante de um comprador tão promissor. "Podemos manter a arquitetura original, apenas adaptando os espaços internos para as novas funções." Júlia caminhava pelos cômodos vazios, imaginando-os transformados. Uma biblioteca aqui, um espaço para exposições ali, talvez uma pequena cafeteria servindo especialidades árabes e brasileiras. No centro do pátio interno, sob a oliveira, o Karman guia azul turquesa seria a peça central, símbolo da união entre culturas. "O que você acha?" perguntou Ahmed, aproximando-se dela enquanto o corretor e Tiago conversavam sobre aspectos técnicos do imóvel. "É mais do que perfeito", respondeu Júlia emocionada. "Dona Amina adoraria este lugar. Tem alma." Ahmed assentiu, satisfeito. "Então está decidido. Faremos uma oferta hoje mesmo." A rapidez com que as coisas aconteciam deixava Júlia tonta. Em poucos dias, os trâmites para a compra do casarão estavam em andamento, arquitetos haviam sido contratados para planejar a reforma e advogados trabalhavam na criação da fundação que administraria o futuro centro cultural. Enquanto Ahmed se ocupava dos aspectos financeiros e legais, Júlia assumiu a responsabilidade de pesquisar a história do bairro e do casarão, além de estabelecer contatos com a comunidade local. Seu conhecimento das ruas de São Paulo e sua habilidade com idiomas tornaram-na indispensável ao projeto. Foi durante uma dessas pesquisas que Júlia fez uma descoberta surpreendente. No arquivo municipal, enquanto investigava a história do Casarão Mancini, ela encontrou uma antiga fotografia de 1965 que mostrava o mesmo Karman guia azul turquesa estacionado em frente ao casarão. Na legenda, uma informação preciosa.
Festa de inauguração da Casa Ítalo-Árabe de Cultura, iniciativa da família. Mancini em parceria com comerciantes libaneses da região. Com as mãos trêmulas, Júlia fotografou o documento com seu novo smartphone e enviou para Ahmed, acrescentando: "Não vai acreditar no que encontrei. O casarão já foi um centro cultural. Árabe-italiano nos anos 60, e o carro da sua tia estava lá." A resposta de Ahmed veio quase imediatamente: "Allah é grande. Isso não é coincidência. Venha para o hotel agora, precisamos conversar." No hotel, Ahmed aguardava no saguão com uma expressão indescritível, uma mistura de espanto, emoção e algo mais que Júlia não conseguia definir. "Olhe isto", disse ele assim que ela chegou, estendendo um envelope amarelado. Júlia abriu-o com cuidado. Dentro, encontrou mais fotografias antigas e um diário escrito em árabe. As fotos mostravam Dona Amina jovem, sorrindo ao lado de um homem elegante, seu marido Karim, em frente ao casarão Mancini. Em outra imagem, os dois estavam dentro, do Karmanguia, claramente felizes e apaixonados. "Minha tia não apenas visitou aquele lugar", explicou Ahmed, a voz embargada pela emoção. "Ela ajudou a fundá-lo. Era um projeto dela e de meu tio quando viviam aqui. O centro cultural funcionou por quase uma década, até que problemas políticos os forçaram a retornar ao Oriente Médio." Júlia sentou-se, atordoada com a revelação. Não era apenas um projeto novo inspirado por Dona Amina. Era a ressurreição de um sonho que a própria havia começado décadas atrás. "Por que ela nunca me contou?", murmurou Júlia, folheando o diário cheio de anotações em árabe elegante. "Segundo, este diário, o fechamento do centro foi muito doloroso para ela", respondeu Ahmed. "E depois, com a morte prematura de meu tio, ela simplesmente guardou essas memórias." Ele fez uma pausa significativa. "Mas há algo mais aqui que você precisa ver." Ahmed virou algumas páginas do diário e apontou para uma entrada específica, datada de 2010. Júlia leu em voz alta, traduzindo o árabe. "Hoje encontrei uma jovem extraordinária, a filha da nova empregada, Solange. A menina tem um dom natural para línguas e uma curiosidade que me lembra a mim mesma quando jovem. Comecei a ensinar-lhe árabe e ela absorve as palavras como uma esponja. Há algo especial nela. Uma luz, que poucos percebem. Seu nome é Júlia." As palavras a atingiram como um raio. Dona Amina havia escrito sobre ela em seu diário pessoal. Havia notado algo especial nela quando o resto do mundo a via como apenas a filha da empregada. "Continue lendo", incentivou Ahmed gentilmente. A próxima entrada, datada de 2012, fez Júlia congelar. "Descobri algo incrível hoje. A jovem Júlia não é apenas talentosa. Ela é a neta de Yasmin, a querida amiga que ajudou Karim e eu a fundar o Centro Cultural. Yasmin, que se casou com um brasileiro e permaneceu aqui quando partimos. O mundo dá voltas de maneiras misteriosas. A neta de minha amiga agora está sob meu teto, sem saber do passado que nos conecta. Ainda não contei a ela. Espero o momento certo." As mãos de Júlia tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o diário. "Isso não pode ser verdade", sussurrou. "Minha avó chamava-se Rosa, era brasileira de Minas Gerais." Ahmed balançou a cabeça suavemente. Rosa era o nome brasileiro dela. Yasmin era seu nome de batismo, exatamente como minha tia era conhecida como Amina aqui, mas seu nome verdadeiro era Fátima. O mundo de Júlia parecia desmoronar e se reconstruir simultaneamente. Fragmentos de memórias surgiram. Sua mãe mencionando que a avó tinha sangue estrangeiro, uma velha caixa de joias com inscrições que ela nunca entendera, o fato de sua mãe ter conseguido emprego na casa de Dona Amina tão facilmente. Então, seu e Dona Amina são conectadas por laços mais profundos que o acaso, completou Ahmed. Minha tia sabia disso o tempo todo. Era por isso que ela estava restaurando o carro, por isso tinha planos de reabrir o centro cultural. Não era apenas por nostalgia, era para reconectar os fios do passado. Júlia sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. De repente, toda a sua vida ganhava um novo significado, um novo contexto. Ela não era apenas uma mulher sem rumo, sem raízes. Havia uma história por trás dela,
uma história de amizade, cultura e sonhos compartilhados que transcendiam gerações. "Há mais uma coisa que você precisa saber", disse Ahmed, segurando as mãos trêmulas de Júlia entre as suas. "Minha tia deixou um testamento. Nele, ela deixou instruções específicas sobre o centro cultural, caso eu conseguisse reabri-lo." Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. "Ela designou como co-diretora a neta de Yasmin se for encontrada. Ela deixou para você, Júlia, metade da responsabilidade pelo seu sonho renascido." Naquele momento, sentada no luxuoso hotel, encarando uma verdade que virava sua vida de cabeça para baixo, Júlia finalmente entendeu por que se sentira tão conectada à dona Amina, por que aprendera árabe tão facilmente, por que o destino a colocara naquela calçada em frente à concessionária exatamente quando Ahmed chegara. Não era coincidência. Era o passado chamando o futuro, um círculo que finalmente se fechava. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Júlia. A descoberta de suas origens, a conexão inesperada com Dona Amina e a responsabilidade súbita de codirigir um centro cultural pareciam sobrecarregar sua mente a cada momento. Ahmed providenciou que advogados verificassem toda a documentação e confirmassem a identidade de Júlia, processo que trouxe à tona ainda mais detalhes sobre sua família. Yasmin Al-Jabri, sua avó materna, havia sido uma das primeiras mulheres libanesas a estudar na Universidade de São Paulo na década de 1950. Durante seus estudos, conheceu Carlos Oliveira, um jovem professor de história, e os dois se apaixonaram perdidamente. Apesar da oposição familiar, Yasmin decidiu ficar no Brasil, adotando o nome Rosa e casando-se com Carlos. Sua família no Líbano rompeu relações, exceto por Fatima, sua melhor amiga, que anos depois viria ao Brasil com o marido Karim. No mês, pequeno apartamento que Ahmed alugara para Júlia no Bexiga, a poucos quarteirões do casarão Mancini, ela passava as noites examinando caixas de documentos antigos que Dona Amina havia deixado, fotografias amareladas, cartas em árabe e português, recortes de jornais, fragmentos de uma história que era sua por direito, mas que desconhecia completamente. "Ainda não consigo acreditar", confessou Júlia a Tiago, que havia se tornado um amigo próximo e parceiro no projeto do Centro Cultural. Sentados na varanda do apartamento, eles compartilhavam um café enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de São Paulo com tons alaranjados. "É como se minha vida inteira tivesse sido escrita por outra pessoa e eu estivesse apenas agora lendo o livro", continuou ela, mostrando uma fotografia onde sua avó e Dona Amina posavam sorridentes em frente ao casarão, décadas atrás. Tiago examinou a foto com cuidado. "É incrível como você se parece com ela", observou apontando para Yasmin. "Mesmo sorriso, mesmos olhos." Júlia nunca havia notado a semelhança antes. Na verdade, mal se lembrava da avó que falecera quando ela tinha apenas 5 anos. As poucas memórias que guardava eram de uma senhora de cabelos grisalhos contando histórias fantásticas sobre terras distantes. Histórias que, agora compreendia, eram reminiscências de sua terra natal. "Sabe o que mais me assusta?", disse Júlia, recolhendo a fotografia. "É pensar em como estive perto dessa verdade durante anos, sem nunca perceber. Dona Amina sabia quem eu era o tempo todo e nunca disse nada." "Talvez ela estivesse esperando o momento certo", sugeriu Tiago, pensativo. "Ou talvez quisesse que você descobrisse por conta própria. Ou talvez temesse que eu não acreditasse", completou Júlia. "Afinal, quem acreditaria que a neta de uma imigrante libanesa acabaria vivendo nas ruas, sem conhecer suas próprias origens?" O silêncio que se seguiu era carregado de emoção. Tiago hesitou antes de fazer a pergunta que claramente o incomodava há semanas. "Júlia, como você acabou nas ruas? Se não quiser falar sobre isso, eu entendo." Ela respirou fundo, os olhos fixos no horizonte urbano. Era uma história que raramente compartilhava, não por vergonha, mas porque poucos realmente se importavam em ouvir. "Depois que minha mãe partiu, eu tinha acabado de completar 16 anos. Não tinha outros parentes e o sistema de assistência social
Complicado. Fiquei em um abrigo por um tempo, mas era um lugar difícil. Ela fez uma pausa, recordando aqueles dias sombrios. Consegui um emprego como garçonete, aluguei um quarto pequeno. Tentei continuar estudando. Por um tempo funcionou. Tiago ouvia atentamente, sem interromper. Então a crise econômica de 2015 atingiu em cheio. Perdi o emprego, não consegui pagar o aluguel. Tentei vários trabalhos temporários, fiquei em casas de conhecidos, mas cada vez era mais difícil. Seu olhar se perdeu na memória. Comecei a dormir em albergues, depois em praças, sob viadutos. No começo, você pensa que é temporário, que logo vai conseguir sair dessa situação. Depois, você simplesmente tenta sobreviver a cada dia. E como você manteve o árabe? Como não esqueceu? Perguntou Tiago, genuinamente curioso. Júlia sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Nos dias mais difíceis, eu recitava poemas em árabe que Dona Amina havia me ensinado. Era como um mantra, algo que me conectava a um tempo melhor, algo que ninguém poderia tirar de mim. Ela fez uma pausa. Às vezes, encontrava imigrantes árabes perdidos na cidade. Ajudava com traduções em hospitais ou repartições públicas. Eles frequentemente me davam algumas moedas ou comida em agradecimento. Você nunca pensou em procurar a comunidade árabe? Pedir ajuda? Pensei, mas... Ela hesitou. Orgulho, talvez, ou vergonha. Não queria que me vissem naquela situação, especialmente as pessoas que poderiam ter conhecido Dona Amina. O telefone de Júlia tocou, interrompendo a conversa. Era Ahmed, convidando-os para uma reunião no hotel. Os arquitetos haviam finalizado os projetos para a reforma do casarão e ele queria a opinião de ambos antes de aprovar o início das obras. Enquanto caminhavam juntos em direção ao hotel, Júlia percebeu como sua vida havia mudado radicalmente em apenas algumas semanas. Agora tinha um apartamento, roupas novas, um propósito. Mais importante, tinha recuperado sua história, suas raízes. No saguão luxuoso do hotel, Ahmed os recebeu com entusiasmo. Na mesa de reuniões da suíte presidencial, plantas arquitetônicas detalhadas cobriam toda a superfície. Quero que vejam isso, disse Ahmed, desenrolando a maior das plantas. Os arquitetos mantiveram toda a estrutura original do casarão, apenas adaptando os espaços internos. Júlia e Tiago se debruçaram sobre os desenhos. O projeto era impressionante. No térreo, uma ampla área de exposições, uma cafeteria e uma pequena biblioteca. No primeiro andar, salas para aulas de idiomas, música e artesanato. No segundo, um auditório e espaços administrativos. O pátio interno seria transformado em um jardim mediterrâneo, com a oliveira preservada ao centro e o Karman Guia, exibido sob uma cobertura de vidro especialmente projetada. É maravilhoso, murmurou Júlia, emocionada. Parece que estão devolvendo a alma ao lugar. Tem mais, disse Ahmed, abrindo uma pasta com documentos. Encontrei os registros originais do primeiro centro cultural. Além de meus tios e sua avó, havia outros fundadores, famílias italianas, libanesas e brasileiras que contribuíram para o projeto. Ele estendeu uma lista de nomes. Júlia percorreu os sobrenomes, reconhecendo alguns que ainda eram proeminentes no bairro. Mancini, Romano, Haddad, Couri. Estou tentando localizar. Os descendentes dessas famílias, continuou Ahmed, quero convidá-los para participar do renascimento do centro. Seria uma forma de honrar o legado dos fundadores originais. Conheço alguns desses sobrenomes, observou Tiago. Os Mancini ainda têm uma cantina tradicional na rua 13 de Maio. Os Romanos são donos de uma loja de tecidos na José Paulino. Excelente, Ahmed sorriu. Júlia, você poderia iniciar esse contato? Como co-diretora do projeto, sua abordagem terá um significado especial. Júlia assentiu, embora uma sombra de insegurança passasse por seus olhos. Ainda não se sentia completamente confortável com o título de co-diretora. Ahmed percebeu sua hesitação. Sei que ainda está se adaptando a tudo isso, disse ele gentilmente. Mas você tem mais direito a este projeto do que qualquer um de nós. É o legado de sua avó tanto quanto é da minha tia. Antes que Júlia pudesse responder, a porta da suíte se abriu e o assistente de Ahmed
Entrou apressadamente, sussurrando algo em seu ouvido. A expressão do empresário mudou instantaneamente. Parece que temos um problema, anunciou ele, levantando-se. O gerente daquela concessionária, Renato Veiga, está espalhando rumores sobre nós na comunidade empresarial local. Segundo meu assistente, ele está questionando a legitimidade do nosso projeto e sugerindo que Júlia está me manipulando de alguma forma. O rosto de Júlia queimou de indignação. Ele não pode fazer isso. É difamação. Pode e está fazendo, respondeu Ahmed sombriamente. Aparentemente, ele tem alguns contatos influentes e está tentando criar obstáculos para a aprovação das licenças de reforma e funcionamento do Centro Cultural. Tiago bateu na mesa, irritado. Esse cara não desiste. O que ele ganha com isso? Vingança, talvez, sugeriu Júlia. Ele se sentiu humilhado quando Ahmed escolheu sair da concessionária comigo. Homens como ele não aceitam facilmente esse tipo de situação. Ahmed permaneceu calmo, pensativo. Não podemos permitir que ele atrapalhe o projeto. Precisamos agir com inteligência, não com raiva. Júlia assentiu, embora a indignação ainda pulsasse em suas veias. Depois de tudo o que havia passado, depois de finalmente encontrar seu caminho, não permitiria que um homem como Renato Veiga destruísse essa oportunidade. Vou falar com ele, decidiu ela, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Talvez, se ele entender a importância histórica e cultural do projeto, reconsidere suas ações. Ahmed parecia cético. Tem certeza? Esse homem já demonstrou que não tem escrúpulos. Justamente por isso, argumentou Júlia. Se continuarmos evitando-o, ele só vai intensificar a campanha contra nós. Prefiro enfrentá-lo diretamente, olhos nos olhos. Após alguma deliberação, ficou decidido que Júlia iria à concessionária. No dia seguinte, acompanhada por Tiago. Ahmed relutantemente concordou, mas insistiu que seu advogado brasileiro estivesse presente também, como medida de precaução. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Júlia não conseguia dormir. As descobertas sobre seu passado, as responsabilidades do presente e as incertezas do futuro giravam em sua mente como um carrossel incessante. Levantou-se e foi até a pequena sacada, observando a cidade iluminada. São Paulo, a metrópole que por tanto tempo fora apenas um abrigo precário, agora revelava-se como cenário de uma história familiar que ela mal começava a compreender. Quantas vezes havia passado pelo casarão Mancini sem saber que sua própria avó ajudara a fundá-lo? Quantas vezes sentira-se completamente sozinha, quando na verdade era parte de uma teia de relações que atravessava gerações e continentes? Com essas reflexões, Júlia finalmente adormeceu, sonhando com o Karmann guia azul turquesa, percorrendo estradas litorâneas, com sua avó Yasmin ao volante, sorrindo ao vento. Na manhã seguinte, Júlia escolheu cuidadosamente sua roupa para o encontro com Renato. Um conjunto profissional simples, mas elegante, cabelo preso em um coque discreto. Queria parecer confiante e competente, não intimidada. Tiago a esperava na porta do prédio, visivelmente nervoso. Tem certeza disso? Ainda podemos desistir e deixar os advogados resolverem. Júlia balançou a cabeça determinada. Algumas batalhas precisam ser enfrentadas pessoalmente. O advogado de Ahmed, Dr. Maurício Barros, encontrou-os em frente, à concessionária. Era um homem de meia idade, com um ar sereno que contrastava com a tensão do momento. Lembre-se, instruiu ele enquanto entravam. Não reaja a provocações, não faça ameaças. Estamos aqui apenas para esclarecer a situação e pedir que ele cesse as difamações. A concessionária estava relativamente vazia naquela manhã de segunda-feira. Um vendedor aproximou-se, reconheceu Júlia e imediatamente recuou para chamar o gerente. Renato Veiga emergiu de seu escritório com um sorriso frio. Vestia um terno impecável e ostentava um ar de superioridade que fez Júlia cerrar os punhos involuntariamente. Que surpresa, disse ele com ironia. A intérprete improvisada voltou e trouxe reforços, vejo.
Dr. Barros deu um passo à frente. Senhor Veiga, sou Maurício Barros, representante legal da Fundação Aljabre, que está desenvolvendo o projeto de restauração do casarão Mancini no Bexiga. Renato arqueou uma sobrancelha, mantendo o sorriso falso. Fundação Aljabre? Nome. Interessante para uma organização que apareceu do nada, liderada por um estrangeiro e uma... Ele olhou para Júlia de cima a baixo. Uma pessoa com histórico questionável. É precisamente sobre isso que viemos conversar, interveio Júlia, mantendo a voz firme. Chegou ao nosso conhecimento que o senhor tem espalhado informações falsas sobre mim e sobre o projeto. Renato deu de ombros despreocupado. Apenas compartilhei algumas preocupações legítimas com amigos no setor imobiliário e na prefeitura. Como cidadão, tenho esse direito. O senhor tem o direito de expressar opiniões, não de difamar pessoas ou instituições, retrucou Dr. Barros. As alegações que tem feito são graves e infundadas. Infundadas? Renato riu. Uma mulher que vivia nas ruas de repente se torna co-diretora de uma fundação internacional com acesso a milhões? Nada suspeito nisso, certo? Tiago deu um passo à frente irritado, mas Júlia o deteve com um gesto. Mantendo a calma, ela retirou da pasta que carregava um conjunto de documentos. Senhor Veiga, gostaria que visse isto. Ela estendeu as certidões, fotografias e registros que comprovavam sua linhagem e a história do casarão. Não sou uma oportunista, que apareceu do nada. Sou neta de uma das fundadoras originais do Centro Cultural que existiu naquele local nos anos 60. Este projeto não é um capricho, é a restauração de um legado histórico e cultural importante para São Paulo. Renato examinou os documentos com desconfiança crescente. Sua expressão de desdém foi gradualmente substituída por uma de surpresa e depois de cálculo. Documentos podem ser falsificados, disse ele finalmente, embora sem a mesma convicção. Estes foram autenticados por 3 cartórios diferentes, respondeu Dr. Barros. E temos mais. Depoimentos de membros das famílias fundadoras originais. Registros da prefeitura, reportagens de jornais da época. Se o senhor continuar com essas difamações, teremos base mais que suficiente para uma ação judicial. Renato hesitou, claramente recalculando sua posição. Júlia percebeu a mudança e decidiu arriscar uma abordagem diferente. Senhor Veiga, entendo sua frustração inicial. O senhor viu uma oportunidade de negócio escapar e reagiu de forma impulsiva. Mas este projeto vai beneficiar o bairro inteiro, criar empregos, atrair turismo cultural. Não estamos aqui para ameaçá-lo, mas para convidá-lo a reconsiderar sua posição. O gerente a encarou surpreso com a mudança de tom. Antes que pudesse responder, Dr. Barros acrescentou. A Fundação Aljabre já tem o apoio do Consulado Libanês, da Associação Comercial de São Paulo e de várias famílias tradicionais do bairro. Seria mais vantajoso para o senhor estar do lado certo desta história. Renato olhou em volta, percebendo que alguns clientes e funcionários observavam a conversa com interesse. Seu instinto de autopreservação finalmente superou o desejo de vingança. Talvez eu tenha sido precipitado em minhas preocupações, admitiu, embora claramente contrariado. Se os documentos são legítimos e o projeto tem todo esse apoio, não tenho razão para me opor. Júlia sentiu um alívio imenso, mas sabia que aquela concessão era apenas estratégica. Renato Veiga não havia mudado de opinião sobre ela, apenas reconhecera que estava em desvantagem no momento. Agradecemos sua compreensão, disse ela, estendendo a mão em um gesto de conciliação. Após um momento de hesitação, Renato apertou-a brevemente, seu sorriso não alcançando os olhos. Ao saírem da concessionária, Tiago não conteve sua admiração. Você foi incrível. Lá dentro, vi a cara dele quando percebeu que estava perdendo o controle da situação. Não comemore ainda, alertou Dr. Barros. Homens como ele raramente desistem tão facilmente. Ele vai recuar agora, mas ficará observando, esperando qualquer deslize. Júlia assentiu, pensativa. Sei disso, mas ganhamos tempo e, mais importante, mostramos que não nos intimidamos. De volta ao casarão,
onde os preparativos para a reforma já começavam, Júlia encontrou Ahmed supervisionando a chegada de equipamentos. Seu rosto iluminou-se ao vê-la. Como foi o encontro? Perguntou ansiosamente. Melhor do que esperávamos, respondeu ela. Ele concordou em parar com as difamações, pelo menos por enquanto. Ahmed sorriu aliviado. Ótimo, porque recebi excelentes notícias. O consulado libanês confirmou que enviará representantes para a cerimônia de lançamento do projeto, e a Secretaria Municipal de Cultura manifestou interesse em estabelecer uma parceria conosco. Enquanto caminhavam pelo interior do casarão, desviando de escadas e materiais de construção, Júlia sentiu um calor reconfortante no peito. Em meio ao caos da reforma, podia vislumbrar o futuro. Salas cheias de pessoas aprendendo idiomas, exposições celebrando a conexão entre culturas, o Karman guia brilhando sob a luz que atravessaria o teto de vidro do pátio. Vai dar certo, disse ela, mais para si mesma que para Ahmed. Claro que vai, respondeu ele com convicção. É o destino completando um círculo. Minha tia e sua avó começaram este sonho, e agora cabe a nós realizá-lo novamente. Naquele momento, em meio à poeira e ao barulho das obras, Júlia finalmente sentiu que pertencia a algum lugar. Não era mais a menina invisível das ruas, nem apenas a intérprete contratada. Era herdeira de um legado, guardiã de uma história que merecia ser contada e continuada. Enquanto subia as escadas para inspecionar o segundo andar, não percebeu o olhar observador de um homem que fotografava discretamente o casarão do outro lado da rua. Renato Veiga não havia desistido, apenas mudara de estratégia. As semanas seguintes foram de intenso trabalho. O casarão Mancini, adormecido por décadas, ganhava nova vida a cada dia. Paredes foram restauradas, mantendo as características originais. O piso de madeira cuidadosamente lixado e tratado revelava padrões geométricos que haviam sido encobertos pelo tempo, e os vitrais coloridos das janelas principais, após meticulosa limpeza, voltaram a filtrar a luz do sol, projetando mosaicos multicoloridos pelo interior. Júlia dividia seu tempo entre supervisionar as obras, pesquisar a história do bairro e estabelecer contatos com as famílias descendentes dos fundadores originais. A cada nova descoberta, sentia-se mais conectada às suas raízes, como se cada documento antigo, cada fotografia amarelada, cada história compartilhada por um idoso do bairro preenchesse uma lacuna em sua própria identidade. Numa tarde particularmente quente, enquanto organizava documentos no escritório temporário montado nos fundos do casarão, Júlia recebeu uma visita inesperada. Uma senhora elegante de aproximadamente 70 anos, acompanhada por uma jovem que parecia ser sua neta, observava curiosamente as obras. "Posso ajudá-la?" perguntou Júlia, aproximando-se com um sorriso hospitaleiro. A senhora virou-se, ajustando os óculos para melhor enxergá-la. "Perdoe a intromissão, querida. Sou Elisa Mancini. Meu pai era proprietário deste casarão quando ele funcionava como centro cultural nos anos 60. O coração de Júlia acelerou. Os Mancini. A família italiana que havia cedido o espaço para o projeto original, parceiros de sua avó Yasmin e dos tios de Ahmed. "Senhora Mancini, é uma honra conhecê-la", exclamou Júlia, estendendo a mão. "Sou Júlia Santos, co-diretora do novo Centro Cultural Aljabre Mancini. Estávamos justamente tentando localizar sua família." A surpresa e o interesse iluminaram o rosto da senhora. "Aljabre? Como Yasmin Aljabre?" "Exatamente", confirmou Júlia, emocionada. "Yasmin era minha avó." Os olhos da senhora Mancini se encheram de lágrimas. Com um gesto inesperado, ela segurou o rosto de Júlia entre as mãos enrugadas, examinando-a intensamente. "Dio mio, agora vejo a semelhança. Os mesmos olhos, o mesmo queixo determinado." Ela se virou para a neta. "Luciana, esta é a neta de Yasmin, minha querida amiga de juventude." A jovem sorriu, estendendo a mão. "Prazer em conhecê-la. Minha avó sempre conta histórias sobre este lugar e sobre sua avó. É quase como se já conhecesse você."
Júlia convidou as visitantes para seu escritório, onde puderam conversar mais confortavelmente. A senhora Mancini era um tesouro de informações. Recordava-se vividamente dos primeiros dias do Centro Cultural, das aulas de idiomas que ofereciam à comunidade, dos eventos que reuniam imigrantes de diferentes origens. Seu avô Carlos era professor de história na USP, não é? Um homem. Brilhante, relembrou ela. E sua avó Yasmin tinha uma voz linda. Cantava canções tradicionais libanesas nas noites culturais que organizávamos aqui. Cada nova informação era como uma pérola preciosa para Júlia, que anotava tudo febrilmente. A senhora Mancini contou como o centro funcionou com sucesso por quase uma década, tornando-se um ponto de referência cultural no bairro, até que os eventos políticos dos anos 70 forçaram seu fechamento. O regime militar desconfiava de qualquer atividade cultural que reunisse estrangeiros, explicou ela. Houve pressões, ameaças veladas. Karim e Fátima, os tios do seu parceiro Ahmed, decidiram retornar ao Oriente Médio. Meu pai tentou manter o espaço funcionando como galeria de arte, mas não era a mesma coisa. Eventualmente a família vendeu o casarão. E minha avó? Perguntou Júlia, hesitante. Sei tão pouco sobre ela depois dessa época. A senhora Mancini suspirou. Yasmin ficou devastada com o fechamento do centro e a partida dos amigos. Seu avô Carlos conseguiu um trabalho em Minas Gerais, e eles se mudaram para lá. Mantivemos contato por alguns anos, mas sabe como é. A vida segue caminhos diferentes. A conversa foi interrompida pela chegada de Ahmed, que ficou igualmente emocionado ao conhecer a filha de um dos parceiros originais de seus tios. Rapidamente, ele convidou a senhora Mancini para integrar o conselho consultivo do novo Centro Cultural. Convite que ela aceitou com visível emoção. Meu pai estaria tão feliz, disse ela, enxugando uma lágrima. Ver este lugar renascer, e pelas mãos da próxima geração, é como se um círculo se fechasse. Após a partida das visitantes, Júlia permaneceu silenciosa, absorvendo todas as informações. Ahmed respeitou seu momento de reflexão, ocupando-se com alguns telefonemas pendentes. Finalmente, ela quebrou o silêncio. É estranho descobrir sua própria história através dos outros, comentou. É como montar um quebra-cabeça, sem saber qual é a imagem final. Ahmed assentiu compreensivo. Sei como se sente. Quando perdi meus pais ainda jovem, foram os relatos de amigos e parentes que me ajudaram a conhecê-los verdadeiramente. Ele fez uma pausa. Mas talvez o mais importante não seja a imagem completa, e sim as conexões que você descobre ao longo do caminho. As palavras de Ahmed reverberaram profundamente em Júlia. As conexões, os laços invisíveis que uniam sua história à de tantas outras pessoas, famílias, culturas. Laços que haviam resistido ao tempo, às separações, às perdas. Na manhã seguinte, uma descoberta inesperada trouxe nova dimensão à história que se desvelava. Durante a remoção de um antigo armário embutido no segundo andar, os trabalhadores encontraram uma pequena caixa de metal, escondida em um compartimento secreto na parede. Tiago, que supervisionava aquela parte da reforma, levou a descoberta diretamente a Júlia. A caixa, embora oxidada, estava intacta, fechada com um pequeno cadeado. Encontramos isso escondido na parede, explicou ele, entregando o objeto a Júlia. Parece que estava lá há décadas. Com mãos trêmulas, Júlia examinou a caixa. Não havia nenhuma inscrição ou marca distintiva, apenas o pequeno cadeado que a mantinha fechada. Tiago ofereceu-se para forçá-lo a abrir, mas Júlia preferiu esperar Ahmed. Quando o empresário chegou, uma hora depois, a curiosidade sobre o conteúdo da caixa já havia se espalhado entre os trabalhadores. Com cuidado, Ahmed ajudou a romper. O cadeado enferrujado revelando o tesouro escondido, um conjunto de cartas amareladas, fotografias antigas, um pequeno caderno de anotações e um broche com uma pedra azul turquesa. Subhanallah, murmurou Ahmed, examinando as cartas. São correspondências entre minha tia Fatima e sua avó Yasmin, datadas do final dos anos 70 até meados dos anos 80. Júlia pegou uma das fotografias,
Mostrava um grupo de pessoas em frente ao casarão durante o que parecia ser uma celebração. Reconheceu sua avó, os tios de Ahmed, a jovem senhora Mancini e várias outras pessoas. No centro da imagem, estacionado orgulhosamente, estava o Karmann Ghia azul turquesa. Olhe a data no verso, observou Ahmed. 15 de abril de 1967, inauguração oficial do Centro Cultural Ítalo-Árabe Mancini. Com reverência, Júlia abriu o pequeno caderno. Era um diário, escrito alternadamente, em árabe e português, com a caligrafia delicada de sua avó. As primeiras páginas relatavam a fundação do Centro Cultural, os desafios enfrentados, as esperanças para o futuro. As últimas entradas, porém, datavam dos anos 70 e falavam do doloroso fechamento do espaço. A última anotação, escrita, com letras trêmulas, dizia: Hoje fechamos definitivamente as portas do nosso querido centro. Karim e Fátima partem amanhã para o Líbano. Meu coração está partido, mas Carlos me lembra que devemos ser gratos pelos anos maravilhosos que tivemos aqui. Um dia, talvez, nossos filhos ou netos possam reacender esta chama que agora se apaga. Deixo estas memórias guardadas no coração deste casarão, esperando que encontrem mãos amigas no futuro. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Tuzindi Júlia enquanto lia as palavras de sua avó. Ahmed colocou uma mão em seu ombro, igualmente emocionado. Sua avó sabia, disse ele suavemente. De alguma forma, ela sabia que um dia alguém encontraria estas memórias e continuaria o trabalho. E não é incrível que sejamos justamente nós, refletiu Júlia. A neta dela e o sobrinho de Fátima, reunidos décadas depois para reconstruir o que elas foram forçadas a abandonar. Naquele momento, a magnitude do que estavam realizando atingiu-os com força renovada. Não era apenas um projeto de restauração ou um centro cultural. Era a continuação de um sonho interrompido, a conclusão de uma história que havia ficado inacabada. O broche com a pedra azul turquesa chamou a atenção de Júlia. Parecia familiar, embora ela não soubesse exatamente por quê. Este broche, começou Ahmed, pegando o objeto com cuidado. Minha tia tinha um exatamente igual. Era um presente de Karim, para celebrar o dia em que compraram o Karmann Ghia. A pedra tem a mesma cor do carro. Júlia sorriu, compreendendo. E minha avó tinha o par, símbolos da amizade delas, da parceria que construíram. Aquela descoberta foi apenas a primeira de muitas nos dias que se seguiram. A notícia sobre a restauração do casarão e o renascimento do centro cultural espalhou-se rapidamente pela comunidade. Antigas famílias do bairro começaram a aparecer, trazendo histórias, fotografias, até mesmo objetos que haviam sido parte do centro original. Um senhor libanês, dono de uma loja de especiarias na região da 25 de março, trouxe um antigo cartaz emoldurado que anunciava um festival de gastronomia mediterrânea, realizado no centro em 1968. Uma professora aposentada apareceu com uma pasta contendo programas de cursos de idiomas e atividades culturais. A cada novo visitante, a história do casarão e das pessoas que o haviam tornado especial ganhava mais profundidade e textura. Em meio a esse entusiasmo crescente, Júlia não percebeu que estava sendo observada. Do outro lado da rua, dentro de um carro estacionado, Renato Veiga acompanhava o movimento no casarão com olhos calculistas. Ao seu lado, um homem de aparência severa tomava notas. Então é isso, comentou o homem. O tal centro cultural árabe está mesmo acontecendo. Sim, e rápido demais para o meu gosto, respondeu Renato. Conseguiu descobrir algo sobre a documentação? O homem, um investigador particular contratado por Renato, folheou algumas páginas de seu bloco de notas. A fundação parece legítima. O empresário árabe tem credenciais sólidas. E os documentos históricos que apresentaram são autênticos. Ele fez uma pausa. Mas há algo sobre a mulher, essa tal de Júlia Santos. Renato inclinou-se, subitamente, interessado. O quê? Ela realmente viveu nas ruas por alguns anos. Tem algumas passagens por albergues municipais, trabalhos temporários sem registro formal. Nada criminal. Mas há um período de quase 2 anos onde ela simplesmente
desaparece dos registros. Um sorriso malicioso formou-se nos lábios de Renato. Interessante. Continue investigando esse período. Quero saber exatamente onde ela esteve e o que fez. O investigador assentiu, desconfortável com o tom do cliente, mas sem questionar. Vou verificar hospitais, instituições de assistência social, talvez registros de outras cidades. Faça isso, instruiu Renato. E descubra também se essa história de parentesco com os fundadores originais é verdadeira. Pode haver alguma brecha, algum detalhe que eles não conseguiram falsificar. Enquanto o carro se afastava, Júlia continuava seu trabalho, alheia à ameaça que se formava. A inauguração do Centro Cultural Al-Jabri Mancini estava marcada para dali a 6 semanas e havia ainda muito a ser feito. O Karman Guia, completamente restaurado por Tiago, já ocupava seu lugar de honra no pátio interno. Uma estrutura de vidro e aço havia sido construída para protegê-lo, permitindo ao mesmo tempo que os visitantes pudessem admirá-lo de todos os ângulos. Sob a orientação de Júlia, placas informativas contavam a história do veículo e sua significância para os fundadores do centro original. A programação de abertura estava quase completa. Uma exposição fotográfica sobre a história do bairro e suas comunidades imigrantes. Apresentações musicais combinando instrumentos árabes e brasileiros, oficinas de gastronomia mediterrânea e brasileira, e o lançamento de cursos gratuitos de árabe, italiano e português para estrangeiros. Está tudo tomando forma maravilhosamente, comentou Ahmed durante uma reunião com a equipe, graças principalmente ao trabalho incansável de Júlia. Ela sorriu, constrangida com o elogio, mas secretamente orgulhosa do que haviam alcançado em tão pouco tempo. Olhando ao redor da mesa, onde agora se sentavam representantes das famílias fundadoras originais, novos parceiros e colaboradores, Júlia mal podia acreditar na transformação de sua própria vida. Tem um anúncio especial, continuou Ahmed. O consulado libanês confirmou que enviará uma delegação para a inauguração, incluindo o próprio cônsul. Além disso, a Secretaria Municipal de Cultura incluiu nosso centro no roteiro oficial de espaços culturais da cidade. Aplausos entusiasmados seguiram-se ao anúncio. Júlia sentiu uma onda de gratidão e realização. O projeto que começara, como uma busca pessoal de Ahmed pelo carro da tia, havia se transformado em algo muito maior, algo que beneficiaria toda a comunidade e honraria o legado de pessoas que haviam sonhado com um espaço de intercâmbio cultural décadas atrás. Após a reunião, enquanto os participantes se dispersavam, Tiago aproximou-se de Júlia com uma expressão preocupada. — Tem um minuto? Perguntou ele, indicando um canto mais reservado do salão. — Claro. O que foi? Júlia notou imediatamente que algo o incomodava. — Vi. O Renato Veiga rondando o quarteirão ontem, disse Tiago em voz baixa. Ele estava com outro homem tirando fotos do casarão e parecendo muito interessado nas pessoas que entravam e saíam. Júlia franziu o senho. Após o confronto na concessionária, Renato havia se mantido afastado, pelo menos abertamente. Tem certeza que era ele. Absoluta. Reconheceria aquele carro importado e aquela cara de poucos amigos em qualquer lugar. Você contou para Ahmed? Tiago balançou a cabeça. Ainda não. Não queria alarmá-lo sem ter certeza de que é algo a se preocupar. Júlia refletiu por um momento. Vamos ficar de olho. Se ele aparecer novamente, então conversamos com Ahmed e decidimos como proceder. Mas a preocupação com Renato foi temporariamente esquecida quando, no dia seguinte, uma visitante inesperada apareceu no casarão. Uma senhora de aproximadamente 80 anos, apoiada em uma bengala, acompanhada por uma enfermeira, perguntou na recepção improvisada por Júlia Santos. Quando Júlia foi chamada à recepção, seu coração quase parou. Havia algo estranhamente familiar na senhora idosa que a aguardava. Algo nos olhos, na postura, apesar da idade avançada. Júlia. A voz da senhora tremeu ligeiramente. Sou Solange Oliveira, sua tia. O mundo pareceu congelar ao redor de Júlia. Solange Oliveira.
O nome da irmã mais nova de sua mãe, que ela acreditava ter perdido o contato há muitos anos. Tia Solange, murmurou Júlia, incapaz de conter as lágrimas que já se formavam. Eu pensei que eu estava morta, ou que tinha te abandonado. A senhora sorriu tristemente. Nem uma coisa nem outra, minha querida. Passei anos te procurando. Quando soube do acidente da sua mãe, já estava morando em Portugal. Quando finalmente consegui voltar ao Brasil, você tinha desaparecido. Com pernas trêmulas, Júlia guiou a tia até seu escritório, onde poderiam conversar em privacidade. Ahmed, percebendo a importância do momento, garantiu que não fossem interrompidas. Como me encontrou? Perguntou Júlia depois que ambas se sentaram. Através dos jornais, explicou Solange. Vi uma matéria sobre a restauração deste casarão, mencionando que a neta de Yasmin Al-Jabri estava liderando o projeto. Havia uma foto sua. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você é tão parecida com sua mãe, com sua avó. As horas seguintes foram de intensas emoções, enquanto tia e sobrinha tentavam preencher os vazios de anos de separação. Solange contou como havia se mudado para Portugal, pouco antes do acidente que levara a irmã, para cuidar do pai doente. Após a tragédia, tentou localizar Júlia, mas o sistema de assistência social havia perdido seu rastro. Eu nunca desisti, garantiu, Solange segurando as mãos da sobrinha. Contratei detetives, coloquei anúncios em jornais, mas era como se você tivesse evaporado. Júlia compreendeu a ironia dolorosa da situação. Enquanto vivia nas ruas, invisível para a sociedade, alguém a procurava desesperadamente, alguém que poderia ter mudado completamente o curso de sua vida. Eu sempre acreditei que estava sozinha no mundo, confessou Júlia, que não tinha mais família. Solange apertou suas mãos com força surpreendente para alguém de sua idade. Não está mais, minha querida. Não está mais. Quando Ahmed retornou ao escritório horas depois, encontrou Júlia e a tia ainda conversando, compartilhando fotos, histórias, memórias. O sorriso no rosto de Júlia era mais radiante do que ele jamais havia visto. Ahmed, chamou ela com a voz transbordando de felicidade. Quero que conheça minha tia Solange. Tia, este é Ahmed Al-Farsi, sobrinho de Fátima e meu parceiro neste projeto. O encontro foi caloroso e emocionante. Solange recordava-se vagamente de Fátima e Karim, das histórias contadas por sua mãe, Yasmin. Para Ahmed, era como descobrir mais uma peça do quebra-cabeça familiar. Sua tia Fátima seria a pessoa mais feliz do mundo se pudesse ver este lugar renascendo, comentou Solange, olhando ao redor com admiração. E ver você e Júlia trabalhando juntos. É como se o destino tivesse traçado este caminho desde o início. Naquela noite, após levar a tia de volta ao hotel onde estava hospedada, Júlia caminhou sozinha pelas ruas do Bexiga, seu coração repleto de emoções contraditórias. Alegria pelo reencontro com a tia, tristeza pelos anos perdidos, gratidão pelo rumo que sua vida havia tomado. Sem perceber, seus passos a levaram até a pequena praça onde costumava dormir nos dias mais difíceis. Sentou-se no mesmo banco que tantas vezes lhe servira de cama, observando as luzes da cidade que agora parecia completamente diferente aos seus olhos. Quem diria, hein, Júlia? Murmurou para si mesma. Quem diria? Da sombra de uma árvore próxima, uma figura observava Júlia silenciosamente. Não era Renato desta vez, mas o investigador contratado por ele. Com um pequeno sorriso, o homem fez algumas anotações em seu bloco antes de desaparecer na noite. A peça final do quebra-cabeça estava prestes a ser colocada, mas não da maneira que Júlia esperava. Faltava apenas uma semana para a inauguração do Centro Cultural Al-Jabri Mancini. O casarão, totalmente restaurado, resplandecia em sua antiga glória, agora adaptado para sua nova função. As paredes internas, pintadas em tons suaves de ocre e azul, exibiam fotografias históricas emolduradas e obras de artistas contemporâneos que exploravam o diálogo entre culturas. No pátio central, o Karman Guia azul turquesa brilhava sob a cobertura de vidro, rodeado por uma pequena exposição que contava sua história e simbolismo. Júlia caminhava pelo salão principal,
verificando os últimos detalhes para a exposição inaugural. Nas últimas semanas, sua vida havia se transformado de maneiras que jamais imaginara possíveis. O reencontro com a tia Solange trouxera não apenas um pedaço perdido de sua família, mas também histórias e memórias que preenchiam lacunas em sua própria identidade. Solange havia decidido permanecer em São Paulo após o reencontro, alugando um pequeno apartamento próximo ao de Júlia. Todas as noites, tia e sobrinha jantavam juntas, recuperando o tempo perdido. Está perfeito, comentou Ahmed, juntando-se a ela na inspeção final. Você conseguiu capturar exatamente o espírito do que imaginávamos. Júlia sorriu orgulhosa. A exposição inaugural, intitulada Pontes sobre o Mediterrâneo, explorava as conexões históricas e culturais entre Brasil e países árabes. Cada sessão havia sido cuidadosamente planejada para contar uma história específica. A imigração árabe para o Brasil, as contribuições culturais, gastronômicas e linguísticas, as histórias pessoais de famílias que haviam construído suas vidas entre dois mundos. Ainda não consigo acreditar que estamos quase lá, confessou Júlia. Há momentos em que tenho certeza que vou acordar de volta naquele banco de praça. Ahmed colocou uma mão em seu ombro. Não é um sonho, Júlia. É o resultado do seu trabalho, da sua determinação. Você transformou uma coincidência em algo extraordinário. Ela balançou a cabeça, ainda maravilhada com os rumos que a vida havia tomado. Coincidência? Cada vez acredito menos nisso. Parece mais destino. Maktub, concordou Ahmed, usando a expressão árabe. Estava escrito. Naquele momento, Tiago entrou apressadamente no salão, o rosto tenso. Júlia, Ahmed, temos um problema. A preocupação em sua voz imediatamente alertou ambos. Tiago estendeu um tablet onde se podia ver a página digital de um jornal local. A manchete fez o sangue de Júlia gelar. Questionamentos sobre o passado da co-diretora do novo Centro Cultural no Bexiga. O que é isso? Murmurou ela pegando o tablet com mãos trêmulas. A matéria, assinada por um jornalista desconhecido, levantava dúvidas sobre a verdadeira identidade de Júlia Santos, sugerindo que sua história de conexão com os fundadores originais do Centro Cultural poderia ser fabricada. Mais perturbador ainda, mencionava um período obscuro em seu passado, insinuando que ela poderia ter estado envolvida em atividades questionáveis durante os anos em que viveu nas ruas. Isso é absurdo, exclamou Ahmed, lendo por cima do ombro de Júlia. Pura difamação. Júlia continuou lendo, o horror crescendo, a cada parágrafo. O artigo mencionava especificamente os 2 anos em que ela havia deixado São Paulo para tentar a vida em Belo Horizonte, período que o jornalista descrevia como misteriosamente ausente dos registros oficiais, como se houvesse algo sinistro a esconder. Renato, disse ela finalmente erguendo os olhos do tablet, só pode ser coisa dele. Tiago assentiu sombriamente. Pensei a mesma coisa. Aquele dia que o vi rondando o casarão com outro homem, deve ter sido um investigador particular ou algo assim. Ahmed pegou o telefone imediatamente. Vou ligar para o Dr. Barros. Isso é difamação clara. Podemos processar o jornal e exigir uma retratação. Enquanto Ahmed falava com o advogado, Júlia sentou-se, sentindo-se subitamente fraca. Todo o trabalho, todo o esforço para construir algo significativo, para honrar o legado de sua avó e de Dona Amina, e agora esta tentativa mesquinha de manchar sua reputação às vésperas da inauguração. Não entendo por que ele está fazendo isso, murmurou ela. O que Renato ganha destruindo o centro cultural? Tiago sentou-se ao seu lado. Talvez não seja sobre o centro, mas sobre você. Você o humilhou na percepção dele. Homens como Renato Veiga não aceitam facilmente esse tipo de golpe no ego. Telefone de Júlia tocou. Era Solange, visivelmente perturbada. Querida, você viu aquela matéria horrorosa? Já recebi 3 ligações de pessoas perguntando se é verdade. Não é verdade, tia. São insinuações maldosas sem qualquer fundamento. Estamos tomando providências legais. Mas o estrago já começava a se espalhar. Nas horas seguintes, outros veículos de mídia local repercutiram a história.
alguns com manchetes ainda mais sensacionalistas. Nas redes sociais, o assunto ganhava tração, com opiniões divididas e especulações selvagens. O Dr. Barros chegou ao casarão no início da tarde, acompanhado por uma especialista em gerenciamento de crise de imagem. A situação era séria, explicaram, mas não irremediável. O primeiro passo é emitir um comunicado oficial refutando as alegações, instruiu a especialista Regina Campos. Direto, factual, sem ataques. Em seguida, precisamos considerar uma entrevista controlada, onde Júlia possa contar sua verdadeira história. Ahmed concordou imediatamente, mas Júlia hesitou. A ideia de expor publicamente os detalhes de sua vida, os anos difíceis nas ruas, as lutas, as humilhações, fazia seu estômago revirar. Não seria melhor simplesmente ignorar? Perguntou ela. Dar atenção a isso não vai apenas alimentar mais o fogo. Regina balançou a cabeça. Infelizmente, no mundo atual, o silêncio é frequentemente interpretado como culpa. Se não controlarmos a narrativa, outros o farão. Enquanto discutiam estratégias, o telefone de Ahmed tocou. Era o consulado libanês, expressando preocupação com as notícias recentes e solicitando um esclarecimento antes de confirmar, definitivamente, a presença do cônsul na inauguração. Logo em seguida, a Secretaria Municipal de Cultura também ligou, com um tom similar de cautela. O impacto das insinuações começava a se materializar, ameaçando desestabilizar as parcerias cuidadosamente construídas. Ahmed permanecia inabalável em seu apoio a Júlia, mas a preocupação era visível em seu rosto. Talvez eu deva me afastar, sugeriu Júlia finalmente, a voz trêmula. Pelo menos até que tudo isso se resolva. Não quero prejudicar o projeto. Absolutamente. Não, respondeu Ahmed com firmeza. Este centro existe por sua causa tanto quanto pela minha. Recuar agora seria dar razão a quem tenta nos prejudicar. Ao anoitecer, Júlia retirou-se para seu apartamento, emocionalmente exausta. Ahmed insistiu que Tiago a acompanhasse, preocupado com a possibilidade de jornalistas a abordarem no caminho. De fato, ao chegar ao prédio, 2 repórteres aguardavam no saguão, mas o porteiro, já alertado, impediu sua entrada. Sozinha em seu apartamento, Júlia permitiu-se finalmente desabar. As lágrimas que havia contido durante todo o dia fluíram livremente enquanto ela se encolhia no sofá, sentindo-se novamente vulnerável e exposta, como nos dias em que vivia nas ruas. A campainha tocou, interrompendo sua tristeza. Era Solange. Não queria que ficasse sozinha esta noite, explicou a tia, abraçando-a com força. Júlia aceitou o abraço com gratidão, sentindo-se como uma criança pequena buscando conforto. Juntas, prepararam um chá e sentaram-se na pequena mesa da cozinha. Sabe o que mais me machuca? Desabafou Júlia após um longo silêncio. É que eles estão tentando usar meu período mais vulnerável contra mim. Como se viver nas ruas fosse uma escolha, como se isso me tornasse menos digna. Solange apertou sua mão. Pessoas cruéis sempre tentarão usar nossas fragilidades como armas. Mas lembre-se, aqueles anos nas ruas não definem quem você é. O que você fez depois deles, sim. Mas o artigo insinua que fiz coisas terríveis, tia. Como se houvesse algum segredo sombrio no meu passado. E há? Perguntou Solange gentilmente. Júlia balançou a cabeça. Você sabe que não. Foram anos de luta, de trabalhos precários, de dormir onde fosse possível. Fiz coisas de que não me orgulho para sobreviver. Catei lixo, aceitei restos de comida. Dormi em abrigos superlotados. Mas nunca machuquei ninguém, nunca roubei, nunca... Sua voz falhou. Então não há nada a temer, concluiu Solange. A verdade sempre encontra seu caminho, mais cedo ou mais tarde. Naquela noite, Júlia dormiu mal, atormentada por pesadelos, em que se via novamente sozinha nas ruas, enquanto rostos conhecidos a observavam com desdém. Acordou antes do amanhecer, exausta, mas determinada. Solange estava certa. Não havia nada a temer, na verdade. Era hora de enfrentá-la de cabeça, erguida.
Às 7 da manhã ligou para Ahmed. Quero dar aquela entrevista, e anunciou sem preâmbulos. Quero contar minha história, toda ela. Sem filtros, sem omissões. Tem certeza? A preocupação era palpável na voz dele. Absoluta. Passei anos sendo invisível, Ahmed. Não vou me esconder agora. Às 10 horas, Regina Campos havia organizado uma entrevista exclusiva com uma jornalista respeitada de um dos principais jornais da cidade. O local escolhido foi o próprio casarão, especificamente o pátio interno onde o Karman Guia repousava, um símbolo perfeito da jornada que Júlia queria narrar. A jornalista Carolina Mendes era conhecida por seu trabalho ético e sua abordagem humanista. Sua presença tranquilizou Júlia, que se sentou ao lado do carro histórico, respirou fundo e começou a contar sua história. Falou da infância modesta mas feliz, da perda prematura da mãe, dos anos de luta como adolescente, sem família. Descreveu sem rodeios a realidade das ruas. A fome, o frio, o medo constante, a invisibilidade social. Contou sobre os 2 anos em Belo Horizonte, o período obscuro mencionado no artigo difamatório, quando trabalhou como faxineira, em um hospital, dormindo no albergue municipal e economizando cada centavo na esperança de reconstruir sua vida. Não há mistério algum naqueles anos, explicou ela. Apenas o tipo de luta invisível que milhares de brasileiros enfrentam diariamente. Não estava em registros oficiais porque vivia à margem, sem endereço fixo, sem carteira assinada, sem conta bancária. Falou também sobre Dona Amina, sobre como a senhora árabe havia sido uma luz em sua infância, ensinando-lhe não apenas um idioma, mas valores de dignidade e perseverança. Descreveu o reencontro inesperado com Ahmed, a descoberta de suas raízes familiares, o renascimento do centro cultural como um fechamento de círculo que transcendia gerações. Este centro não é apenas um projeto cultural ou um memorial, concluiu ela emocionada. É a prova de que nossos caminhos, por mais difíceis que sejam, podem nos levar a lugares que nunca imaginamos. É um testemunho de que nenhuma pessoa é invisível, que cada história importa. Carolina Mendes, visivelmente tocada, fez uma última pergunta. E quanto às acusações de que sua história familiar poderia ser fabricada? Júlia sorriu serenamente. Os registros históricos falam por si. Minha avó, Yasmin Al-Jabri, e seus parceiros fundaram o Centro Cultural original nos anos 60. Isso está documentado em arquivos municipais, fotografias, depoimentos. Não é uma história que precisei inventar. É uma história que tive a sorte de redescobrir. A entrevista foi publicada naquela mesma tarde, em edição especial online. O título, simples e poderoso, dizia: Da invisibilidade ao propósito, a verdadeira história de Júlia Santos. Acompanhando o texto, uma galeria de fotos mostrava documentos históricos, o casarão restaurado, o Karman Guia e, mais impressionante, uma fotografia de 1967, onde Yasmin Al-Jabri sorria ao lado do carro, justaposta a uma imagem atual de Júlia. Na mesma posição, a semelhança entre avó e neta inegável. A resposta foi imediata e avassaladora. Nas redes sociais, a hashtag Mamães e Somos Todas Júlia começou a ganhar tração. Pessoas compartilhavam suas próprias histórias de luta, superação e redescoberta de raízes. O consulado libanês emitiu um comunicado reafirmando seu total apoio ao Centro Cultural e sua admiração pela trajetória inspiradora de Júlia Santos. A Secretaria Municipal de Cultura seguiu o exemplo, acrescentando que considerava o projeto um exemplo de resgate histórico e inclusão social. No dia seguinte, o jornal que havia publicado o artigo original retirou-o de circulação e emitiu um pedido de desculpas, alegando que o repórter havia falhado em verificar adequadamente os fatos e que uma investigação interna estava em andamento. O jornalista, descobriu-se, tinha conexões com Renato Veiga. Eram primos de segundo grau. Quando Júlia chegou ao casarão naquela manhã, foi recebida por uma pequena multidão de apoiadores, moradores do bairro, representantes de associações culturais, descendentes das famílias, fundadoras originais.
Uma senhora idosa aproximou-se, entregando-lhe um buquê de jasmins. Meu pai trabalhou com sua avó no primeiro centro cultural, explicou ela. Ele sempre dizia que Dona Yasmin tinha o dom de transformar dificuldades em oportunidades. Vejo que o mesmo dom corre em suas veias. Emocionada, Júlia aceitou as flores, reconhecendo o simbolismo. Jasmim, Yasmin, o nome de sua avó, o aroma que, segundo Solange, ela sempre usava. Ahmed observava a cena à distância, um sorriso satisfeito no rosto. Ao seu lado, Dr. Barros consultava o telefone. Acabei de receber uma notícia interessante, comentou. O advogado. Renato Veiga está sendo investigado por suspeita de sonegação fiscal em sua concessionária. Aparentemente, alguém enviou documentos comprometedores para a Receita Federal. Ahmed ergueu as sobrancelhas surpreso. Você acha que há conexão com o nosso caso? Dr. Barros deu de ombros. O universo tem maneiras curiosas de equilibrar as coisas, não é mesmo? Dentro do casarão, os preparativos para a inauguração continuavam a todo vapor. Júlia movimentava-se entre os voluntários e funcionários, coordenando os últimos detalhes. O episódio doloroso havia se transformado, surpreendentemente, em um impulso positivo para o projeto. A cobertura midiática trouxera a atenção nacional para o Centro Cultural, e convites para a cerimônia de abertura tiveram que ser limitados devido ao interesse sem precedentes. À tarde, Tiago chegou com novidades. A oficina de restauração de carros antigos, que seria parte do Centro Cultural, havia recebido uma doação surpreendente. Ferramentas vintage que pertenceram ao velho Martins, cuidadosamente preservadas por um antigo aprendiz. É como se todos quisessem fazer parte desta história agora, comentou ele, ajudando a organizar as ferramentas no espaço designado, como se a cidade inteira estivesse despertando para um pedaço esquecido de sua própria memória. Júlia assentiu, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. O Centro Cultural havia se tornado mais que um projeto. Era um movimento de reconexão com histórias esquecidas, de valorização de laços interculturais que formavam o tecido complexo da identidade brasileira. No final do dia, quando quase todos já haviam ido embora, Júlia permaneceu sozinha no pátio interno, sentada em um banco ao lado do Karmann Guia. As luzes suaves do entardecer filtravam-se pela cobertura de vidro, criando um jogo de sombras e claridade sobre o carro azul turquesa. Ahmed encontrou-a ali contemplativa e sentou-se silenciosamente ao seu lado. No que está pensando? Perguntou ele após alguns minutos. Em círculos, respondeu ela sorrindo. Em como a vida às vezes nos leva por caminhos tortuosos, apenas para nos trazer de volta ao ponto de partida, mas com uma perspectiva completamente nova. Ahmed assentiu, compreendendo. Minha tia costumava dizer que a vida é como um bordado. Visto pelo avesso, parece caótico e sem sentido até que, de repente, você consegue ver o padrão completo. Exatamente, concordou Júlia. Quando eu vivia nas ruas, observando esta cidade de baixo para cima, jamais imaginaria que um dia estaria aqui, continuando o trabalho da minha avó, conectando culturas, construindo pontes. E isso é apenas o começo, disse Ahmed, entusiasmado. Já temos convites para levar exposições itinerantes para outras cidades, propostas de intercâmbio com centros culturais no Líbano e na Itália. O impacto do que estamos fazendo aqui vai se espalhar como ondas. Júlia sorriu, permitindo-se finalmente acreditar plenamente no futuro que se desenhava à sua frente. As tentativas de Renato Veiga de destruir sua reputação haviam falhado, espetacularmente, transformando-se no oposto do que ele pretendia. Em vez de derrubá-la, haviam apenas reforçado sua determinação e atraído mais apoio para o projeto. Amanhã é o grande dia, comentou ela, olhando ao redor para o espaço, perfeitamente preparado. Estamos prontos. Ahmed seguiu seu olhar, igualmente satisfeito com o resultado de tanto trabalho. Mais que prontos. Estamos exatamente onde deveríamos estar. Quando deixaram o casarão, caminhando lado a lado pela noite quente do Bexiga, Júlia sentiu uma sensação de plenitude que jamais experimentara antes.
As ruas que outrora haviam sido seu abrigo precário, agora pareciam acolhê-la de maneira diferente, não como uma pessoa sem lugar no mundo, mas como alguém que finalmente encontrara seu propósito. Na véspera da inauguração, enquanto a cidade adormecia, o Centro Cultural Al-Jabr Mancini permanecia iluminado como um farol no bairro histórico. Dentro dele, o Karman Guia azul turquesa descansava serenamente sob a luz suave, testemunha, silenciosa de uma história de amor, amizade e resistência cultural que atravessara gerações. Uma história que, graças a uma série de coincidências improváveis, ou destino, como Ahmed preferia chamar, agora ganhava um novo capítulo. Dia da inauguração do Centro Cultural Al-Jabr Mancini, amanheceu com um céu excepcionalmente azul sobre São Paulo. Júlia acordou antes do despertador, com aquela mistura peculiar de ansiedade e excitação que acompanha os grandes momentos da vida. Escolheu cuidadosamente seu traje. Um vestido azul turquesa, a mesma cor do Karman Guia, com detalhes em bordado que mesclavam padrões árabes e brasileiros, especialmente confeccionado para a ocasião por uma estilista descendente de libaneses do Brás. Ao chegar ao casarão 2 horas antes da cerimônia oficial, Júlia encontrou o local já em plena atividade. Funcionários ajustavam as últimas decorações, técnicos verificavam o sistema de som e, na cozinha da pequena cafeteria, chefes brasileiros e libaneses preparavam os quitutes que seriam servidos na recepção. O aroma de pão árabe recém-saído do forno misturava-se ao de cafezinho coado na hora, criando uma sinfonia olfativa que simbolizava perfeitamente a proposta do centro. Júlia. Ahmed aproximou-se, elegante em seu terno escuro. Está tudo perfeito. Acabei de receber a confirmação. Além do cônsul libanês, teremos representantes dos consulados italiano, sírio e egípcio, que o prefeito confirmou presença na última hora. Ela sorriu, sentindo o coração acelerar. A repercussão positiva da entrevista e a onda de apoio que se seguiu haviam transformado a inauguração em um evento muito maior do que haviam planejado inicialmente. O que começara como um projeto modesto de preservação cultural agora captava a atenção de autoridades e formadores de opinião. "Onde está Tiago?" perguntou ela, procurando o amigo com o olhar. "No pátio interno, fazendo os últimos ajustes, no Karman Guia. Quer que brilhe especialmente hoje." Júlia dirigiu-se ao pátio, onde encontrou Tiago polindo cuidadosamente o capô do carro histórico. Ele havia se tornado não apenas um amigo leal, mas um pilar fundamental do projeto. Sua oficina de restauração de automóveis antigos ocupava uma parte do complexo, preservando o conhecimento que herdara do avô e oferecendo cursos para jovens interessados no ofício. "Está nervoso?" perguntou ela, aproximando-se. Tiago ergueu os olhos do carro sorrindo. "Um pouco. Nunca imaginei que estaria no centro de algo tão importante. Da oficina do meu avô para isso." Ele fez um gesto abrangendo o espaço belamente restaurado. "É como um sonho." "Sei exatamente como se sente", concordou Júlia. "Às vezes, ainda me belisco para ter certeza de que é real." Eles compartilharam um momento de silêncio contemplativo, admirando o veículo que, por estranhos caminhos do destino, havia unido suas vidas. O Karman Guia não era apenas um carro restaurado, era um símbolo tangível das conexões que atravessavam tempo, culturas e gerações. A voz de Solange interrompeu seus pensamentos. A tia de Júlia, elegante apesar da idade avançada, aproximou-se com passos lentos, mas decididos. "Ah, querida, estou tão orgulhosa", disse ela, abraçando a sobrinha. "Sua mãe e sua avó estariam radiantes hoje." Júlia sentiu os olhos marejarem. "Obrigada por estar aqui, tia. Significa mais do que posso expressar." "Onde mais eu estaria?" Solange sorriu acariciando o rosto da sobrinha. "Ah, quase esqueci. Trouxe algo que gostaria que você usasse hoje." De uma pequena caixa de veludo, ela retirou um broche com uma pedra azul turquesa, idêntico ao que haviam encontrado na caixa secreta, escondida na parede do casarão. "Este era o par", explicou Solange. "Sua avó e Fátima tinham broches idênticos, presentes de Karim.
Encontrei entre as coisas antigas que guardei da sua mãe. Com mãos trêmulas, Júlia aceitou a joia, prendendo-a no vestido. O simbolismo era perfeito, como se sua avó, de alguma forma, estivesse presente naquele momento crucial. À medida que a hora da cerimônia se aproximava, convidados começaram a chegar. Representantes das famílias fundadoras originais, autoridades municipais, membros das comunidades árabe e italiana, jornalistas, artistas, estudantes. O casarão fervilhava de vida e expectativa. Júlia movia-se entre os grupos, cumprimentando, agradecendo, apresentando pessoas que compartilhavam interesses ou histórias semelhantes. Em um canto discreto do salão principal, ela notou uma figura que parecia deslocada, uma jovem mulher de aproximadamente 25 anos, observando tudo com uma mistura de fascínio e timidez. Havia algo vagamente familiar em seu rosto, embora Júlia não conseguisse precisar o quê. Movida pela curiosidade, aproximou-se. Bem-vinda ao Centro Cultural Al-Jabri Mancini, cumprimentou com um sorriso caloroso. Sou Júlia Santos, uma das diretoras. A jovem pareceu momentaneamente surpresa, como se não esperasse ser notada. Eu sei quem você é, respondeu com voz suave. Li sua entrevista. Foi inspiradora. Obrigada. E você é? Meu nome é Larissa Veiga. Júlia congelou por um instante, o sobrenome imediatamente acendendo alertas em sua mente. Veiga? Por acaso você é filha de Renato Veiga, confirmou a jovem, visivelmente desconfortável. Sei o que ele fez, como tentou prejudicar você e o centro. Por isso hesitei em vir, mas... Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Precisava ver por mim mesma. E talvez pedir desculpas, embora saiba que palavras não sejam suficientes. A sinceridade em sua voz desarmou Júlia completamente. Onde esperava encontrar arrogância similar à do pai, via apenas genuína contrição. Você não é responsável pelas ações do seu pai, respondeu gentilmente. O fato de estar aqui, apesar de tudo, diz muito sobre seu caráter. Larissa relaxou visivelmente. Sempre me interessei por cultura árabe. Estudei o idioma na faculdade. Quando soube deste projeto, fiquei fascinada. Então descobri o envolvimento do meu pai e... Ela hesitou novamente. Fiquei horrorizada, para ser honesta. Júlia sentiu uma inesperada onda de empatia. Às vezes as pessoas que amamos nos decepcionam. Isso não diminui quem somos. Obrigada por entender, disse Larissa, emocionada. E saiba que nem todos na família Veiga compartilham das atitudes do meu pai. Antes que Júlia pudesse responder, Ahmed aproximou-se, sinalizando que era hora de iniciar a cerimônia oficial. Com um sorriso, ela convidou Larissa a ficar para o evento, prometendo conversar mais depois. O salão principal havia sido adaptado para acomodar aproximadamente 200 pessoas sentadas, mas muitas mais se espremiam nos espaços laterais e no mezanino do segundo andar. Um pequeno palco fora montado próximo à escadaria principal, decorado com arranjos de flores nas cores das bandeiras brasileira e libanesa. Ahmed abriu a cerimônia com um discurso eloquente em árabe, traduzido simultaneamente para o português. Falou sobre as raízes históricas do projeto, sobre como sua tia Fatima e seu tio Karim haviam encontrado no Brasil não apenas um lar temporário, mas um espaço de expressão cultural e integração. Destacou a importância das trocas entre culturas diferentes e como essas interações enriqueciam a sociedade como um todo. Quando chegou a vez de Júlia, ela sentiu um nó na garganta. Centenas de olhares se fixaram nela enquanto subia ao palco. Por um breve momento, lembrou-se de como era ser invisível, os dias nas ruas, quando as pessoas desviavam o olhar, fingindo não vê-la. O contraste não poderia ser maior. Há pouco mais de 2 meses, começou ela, a voz firme apesar da emoção. Eu observava esta cidade de uma perspectiva muito diferente. Sentada em uma calçada, invisível para a maioria das pessoas que passavam, eu não imaginava que minha vida estava prestes a mudar completamente. Ela narrou brevemente o encontro com Ahmed, a descoberta do Karman Guia,
a revelação de suas raízes familiares. Falou sobre invisibilidade social e como o conhecimento, especialmente o de idiomas e culturas, pode ser uma ponte para mundos aparentemente inalcançáveis. Este centro cultural não é apenas um espaço físico, continuou, gesticulando para o ambiente ao redor. É um símbolo de como as diferenças podem nos unir em vez de nos separar. É uma prova de que histórias interrompidas podem ser retomadas, de que laços aparentemente rompidos podem ser reconstruídos. Seus olhos encontraram os de Solange, na plateia depois os de Tiago e finalmente os de Ahmed, que a observava com evidente orgulho. Acima de tudo, este centro é um testemunho de que ninguém é realmente invisível. Cada pessoa carrega uma história, uma herança, um potencial que merece ser reconhecido e valorizado. Às vezes, precisamos apenas de uma oportunidade para mostrar quem realmente somos. Aplausos entusiasmados seguiram-se ao discurso. O cônsul libanês foi o primeiro a se levantar, seguido pelo prefeito e gradualmente por toda a audiência. Júlia sentiu o rosto queimar, ainda não completamente acostumada a esse tipo de reconhecimento. A cerimônia prosseguiu com a entrega simbólica de uma chave dourada do casarão aos co-diretores, seguida pelo descerramento de uma placa comemorativa que homenageava os fundadores originais do Centro Cultural nos anos 60, incluindo Yasmin Al-Jabri e Fátima e Karim Al-Farsi. Quando a parte formal terminou, os convidados foram convidados a explorar as diversas instalações do centro. A biblioteca bilíngue, as salas de aula onde seriam ministrados cursos de idiomas e culinária, o espaço para exposições temporárias, a cafeteria que servia especialidades árabes e brasileiras. No pátio central, o Karman Guia atraía a atenção especial, rodeado por painéis que contavam sua história e simbolismo. Júlia circulava entre os grupos, respondendo perguntas, aceitando congratulações, apresentando pessoas umas às outras. Era um papel novo para ela, o de anfitriã, líder, ponte entre mundos diferentes, mas descobriu que o desempenhava com naturalidade surpreendente. Em determinado momento, encontrou-se novamente com Larissa Veiga, que observava fascinada uma exposição de caligrafia árabe. "Está gostando?" perguntou Júlia, aproximando-se. "É maravilhoso", respondeu a jovem com um genuíno entusiasmo, "especialmente porque entendo o significado das palavras. Esta aqui", apontou para um quadro particularmente elaborado, diz: "As pontes são mais importantes que as fronteiras, não é?" Júlia assentiu impressionada. "Seu árabe é muito bom." "Obrigada. Estudei por 4 anos e passei um semestre em Beirute." Larissa hesitou por um momento. Na verdade, foi lá que ouvi falar da família Al-Farsi pela primeira vez. Uma das minhas professoras mencionou um Karim Al-Farsi que havia vivido no Brasil nos anos 60. "O mundo é mesmo pequeno", comentou Júlia, maravilhada com mais essa coincidência. "Ou seria destino?" "Pequeno e interconectado", concordou Larissa. Então, com visível nervosismo, acrescentou: "Sei que pode parecer ousado, considerando tudo o que aconteceu, mas vocês estão oferecendo cursos de árabe para brasileiros e português para árabes, certo? Eu tenho experiência como professora de idiomas e adoraria contribuir se for possível." A proposta pegou Júlia de surpresa. A filha de Renato Veiga querendo trabalhar no centro cultural que o pai tentara destruir, a ironia era quase poética. "Por que não conversamos sobre isso na próxima semana?" sugeriu após um momento de reflexão. "Acredito firmemente em segundas chances e novos começos." O sorriso grato de Larissa foi resposta suficiente. À medida que a tarde avançava, o ambiente no centro cultural tornava-se cada vez mais animado. Um grupo de músicos começou a tocar uma fusão de ritmos brasileiros e árabes no pátio interno, atraindo pessoas para dançar ao redor do Karman Guia. Na cafeteria, longas filas se formavam para experimentar esfirras, quibes e doces árabes, preparados com ingredientes tipicamente brasileiros. Ahmed encontrou Júlia observando a cena de um canto tranquilo do mezanino. "Parece que foi um sucesso absoluto", comentou ele, juntando-se a ela. "Além das expectativas", concordou Júlia.
Olhe isso. Pessoas de todas as idades, origens, classes sociais.